Vai. E aí, meninos, tudo jóia? Meninos, meninas? Ó, vou gravar um vídeo hoje falando do cosseno, tá? Semana passada as atividades eram em relação ao seno. Então, só para relembrar, aqui o professor tem um desenho do seno, ok? Então, olhou esse desenho, né? Essa semicircunferência voltada para baixo, essa semicircunferência voltada para cima, né? Tendo uma continuidade, esse desenho é do seno. Olhou esse desenho, ele é o seno. Aí, nós vimos um deslocamento desse seno no eixo Y, no eixo das imagens, né? Esse desenho principal aqui é o seno de x. Agora, ele parte do zero. A imagem desse seno, a gente pode perceber que está entre o 1 e o menos 1. Olha lá, o maior seno possível é o 1. O menor seno possível é o menos 1. Agora, quando eu acrescento 1, que foi o exercício que eu pedi para vocês, aliás, no exercício que eu pedi para vocês, eu pedi para tirar 1. Então, o que vai acontecer com o seno? Ele vai deslocar no eixo. Ó, ele vai sair e vai descer uma unidade. Se ele começava do zero, agora, com o menos 1, ele vai começar no menos 1. Ok? O desenho vai permanecer o mesmo. O que vai mudar é a nossa imagem. Se antes a nossa imagem ia de menos 1 até 1, deslocando o gráfico, ó, alteramos a imagem. Agora a nossa imagem vai vir de menos 2 até o zero. Beleza? Então esse seno é o seno de x. Se eu quiser seno de x mais 2, beleza. Eu vou subir o meu gráfico 2 unidades. Ó. Olha lá. Agora ele vai subir até o máximo de 3 e até o mínimo de 1. Então aí nós alteramos a imagem de 1 para 3. Tranquilo? Só uma revisãozinha básica, tá? Porque hoje o nosso assunto é o cosseno, né? Então vamos desenhar de novo o desenho, o gráfico do cosseno. Vou pegar aqui o nosso ciclo trigonométrico, só para relembrar, né? Aqui nesse eixo X, nós temos os valores do cosseno, ok? Então são esses valores que eu quero. Se o ângulo é 0, cosseno é 1. Se o ângulo é 90 graus, o cosseno é 0. Se o ângulo é 180 graus, cosseno menos 1. Se o ângulo é 270, cosseno 0. Se o ângulo é 360, cosseno 1. Tranquilo? Então vamos completar a nossa tabela. Se eu tenho ângulo 0, a minha função vai ser cosseno de 0. E cosseno de 0, nós vimos no ciclo trigonométrico, que é 1. Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto. Se o ângulo é 90, eu vou ter cosseno de 90. Cosseno de 90, nós sabemos aí no ciclo trigonométrico, que é 0. Então, tenho mais um ponto formado. Quando o ângulo é 90, o cosseno é 0. Quando o ângulo é 180, eu tenho cosseno de 180. Cosseno de 180, vimos aí no ciclo trigonométrico, que é menos 1. Então, quando o ângulo é 180, o cosseno é menos 1. Quando o ângulo é 270, temos cosseno de 270, que vimos também no ciclo trigonométrico, que volta a ser 0. Então, aqui nós temos o 0. E, por fim, fechando o ciclo trigonométrico com 360, que nós sabemos também que é 1. Então, fechou a nossa tabelinha. Agora, vamos colocar aqui, ó, colocar no plano cartesiano os pontos que nós achamos. Beleza? Então, primeiro ponto.
x igual a 0, 0 graus, y igual a 1. Então, x está aqui, y está aqui. x0, y1. O nosso pontinho lá está marcado. Segundo ponto, 90, x é 90, y é 0. Então, x é 90, y é 0. Já está em cima do eixo. Terceiro ponto, x 180, y menos 1. Encontrou aqui, ó. Quarto ponto, x 270, y 0. Também está em cima do eixo, né? Y vale 0. E o último ponto, x 360, y vale 1. Fechou o nosso ponto aqui, ó. Beleza? Olha lá, já tem o esboço do nosso gráfico. Agora, como que vai ficar o nosso gráfico? A semicircunferência está aqui, ó. Beleza? Agora, a outra semicircunferência está dividida. Um pedaço dela está aqui, né? E o outro pedaço que estaria aqui, ó. Estaria aqui, ó. Olha que bonito, ó. Beleza? Então, esse é o gráfico y igual a cosseno de x. Tranquilo? Então, esse vai ser o nosso gráfico padrão. Lembrando, domínio desse gráfico são todos os reais. Qualquer valor de x vai encontrar o gráfico. Agora, a imagem desse gráfico. Y pertencente aos reais desde que? Vamos ver, ó. Qual que é o limite do y? Limite do y, ó. Olha lá, ó. É 1. E o outro limite do y? É o menos 1. Então, o nosso gráfico ele vai transitar, ó, nessa faixa. Do 1 para o menos 1. Então, y, nesse caso, maior que menos 1 e y menor que 1. Tá aí, tá dada a nossa imagem. Tranquilo? Fechou? Então, esse gráfico, na verdade, o professor já tinha até feito aí, né? Em vídeos anteriores, tá? Eu só queria retomar para a gente partir para o próximo, né? Agora eu vou mudar o nosso gráfico aqui, ó. Ó, eu tenho y é igual a cosseno de x, que é o nosso padrão, e quero construir y igual a cosseno de x mais 2. Né? Então, o que é que esse 2 vai fazer? Esse 2 vai deslocar o nosso gráfico, no caso aqui, para o lado positivo, ok? Então, vou pegar os valores dos ângulos aqui, ó. Ângulo 0, 90, 180, 270, 360. Y é igual a cosseno de x, nós já fizemos, acabei de fazer na tabela passada. Ó. Já tem ela aqui, ó. Tem ela prontinha, né? Então vamos lá. Cosseno de 0, sabemos que é 1. Cosseno de 90, sabemos que é 0. Cosseno de 180, sabemos que é menos 1. Cosseno de 270, sabemos que é 0. E cosseno de 360, sabemos que é 1. Tranquilo? Agora, o que é que nós precisamos? Ó? Achar quanto que é cosseno de x mais 2. Ah, beleza. Cosseno de x é 1. Então, quando o x vale 0, cosseno de 0 é 1. Beleza, ó, essa parte aqui, ó, eu já sei. Mais 2. Então, cosseno de 0 é 1. Mais 2, 3. Olha lá.
o nosso par ordenado está completo. Tranquilo? Agora vamos lá. X vale 90. Tranquilo? Y é igual a cosseno de x mais 2. O x vale 90. Cosseno de 90 vale 0. Então vai ser 0 mais 2, que é 2. Aqui, 180. Quanto que vale cosseno de 180? Cosseno de 180 vale menos 1. Então, a nossa função vai ser menos 1 mais 2, que é igual a 1. Tranquilo? 270. Cosseno de 270. Vale 0, professor. Então, quanto que é cosseno de 270 mais 2? 0 mais 2, que é igual a 2. E, por fim, cosseno de 360 vale 1. E cosseno de 360 mais 2? Então, é 1 mais 2, que vale 3. Então, aqui eu tenho um par ordenado, aqui eu tenho o outro par ordenado, o outro par ordenado, mais um e mais um par ordenado. Agora, é só jogar esses pontos no nosso gráfico. Quando x vale 0, 0 graus, o y vale 3. Então, 0 graus, o y vale 3. 2, 3. Então, cruzou aqui. Quando x vale 90, que é a mesma coisa que π sobre 2, o y vai valer 2. Olha lá. Quando x vale 90, o y vale 2. Então, vamos lá. Aqui, ó. O x vale 90, o y vale 2. Encontrou aqui, ó. Tranquilo? Quando x vale 180, que é a mesma coisa que π, o y vale 1. Então, x cruzou aqui, ó. Quando x vale 270, que é 3π sobre 2, olha lá, ó. Dá uma olhada lá. O y vale 2. Vamos lá. y2. Olha lá. E fechando, quando x vale 360, que na verdade é 2π, o y vale 3. Então volta a ser 3, encontra lá em cima. Olha lá, o nosso desenho já tem um esboço dele. Agora é só fechar aqui, ó. A semicircunferência está aqui. Beleza? Agora a outra semicircunferência. Aqui, ó. Tá lá. Esse gráfico nosso é y igual a cosseno de x mais 2. Se a gente for olhar os dois gráficos, ó, desenho é o mesmo, né? A diferença dos dois é que um está mais para baixo em relação ao eixo y e o outro está mais para cima em relação ao eixo y. Então, esse 2, o que é que ele fez com o nosso gráfico? Ele deslocou ou para cima, positivamente, ou para baixo, negativamente. Tranquilo? Agora, domínio continua sendo os reais, né? Não muda. Agora, a imagem do nosso gráfico, y pertencente aos reais, está o quê? Dá uma olhada lá. Onde que transita o nosso gráfico? Ó? Ele vai transitar do 3, o limite superior dele é o 3. Ó. E aí ele vai descer. Ó. Vai descer até o limite inferior. O limite inferior dele é quanto? 1. Tranquilo? Então, a nossa imagem do nosso gráfico está entre o 1 e o 3. Então, y maior que 1 e y menor que 3. Beleza? Deixa eu só fazer uma ressalva, porque até nos vídeos anteriores o professor anda falando bobagem, tá? Faz essa ressalva, faz essa correção para mim, tá? O 3 faz parte da imagem? Faz. Então, é y menor
ou igual a 3. Tranquilo? O 1 faz parte da imagem? Faz. Então é y maior ou igual a 1, tá? Faz essa ressalva que eu andei não fazendo por aí. Tá joia? Tranquilo, meninos? Agora vamos para a atividade dessa semana. Ó, hoje é terça-feira. Eu vou fechar com vocês que vocês têm que me entregar, me mandar, me enviar a fotografia do exercício da aula passada até hoje, tá? Porque a partir de amanhã, quarta-feira, aí vocês já vão começar a postar as fotos desse exercício aqui, dos exercícios dessa semana, tá joia? Então, para essa semana, vocês vão esboçar o gráfico das funções. Eu quero que vocês me mostrem que copiaram a função cosseno de x, que é a função padrão, tá? Tá aqui, ó, prontinha. E copia ela inteira, copia completa, ó, com a tabela, com o gráfico e com a imagem. Inclusive a imagem, ó, ajustada, ó. Beleza? Tranquilo? Exercício completo. Tá? Vocês vão copiar isso aqui bonitinho e vão montar para mim y igual a cosseno de x menos 1 e y é igual a cosseno de x mais 1. Beleza? Então essa é a tarefa da semana e bom, né? Bom trabalho aí para vocês e vão mandando no WhatsApp quando tiver dúvida, tá? Pode mandar no privado lá, não tem problema não, tá joia? Eu vou atendê-los em horário de aula, né? Em horário de aula eu vou estar no grupo, né, de olho em vocês. Agora, fora do horário de aula, pode me mandar no privado, tá? Se tiver fora do horário de aula, procura não mandar no grupo não, porque vão ter outros professores de olho no grupo nesse momento, tá joia? Então, se for à tarde, tá montando um exercício, gerou uma dúvida, quer esclarecer, manda no meu número privado, tá joia? Porque aí se eu tiver ok, eu já respondo para vocês. Não me incomodo não, tá joia? Então, até, meninos!